Quando que o Bitcoin vai retomar um movimento de alta? Nesse vídeo eu vou mostrar o que eu espero ver quando começar um novo movimento de alta do Bitcoin. E isso pode estar muito mais próximo do que você imagina. Uma coisa que pouca gente está falando é que recentemente, depois que o Trump tomou posse, no dia 20 de janeiro agora de 2025, a captação líquida, fluxos de ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, eles reduziram. Aqui no site da Farsight Investors eu consigo ver todos os ETFs, BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK e assim por diante. Todos estão aqui. E aqui eu tenho o valor diário em milhões de dólares. Por exemplo, no dia 5 de fevereiro teve uma captação líquida positiva de 66 milhões de dólares. Já no dia 6 de fevereiro, uma captação líquida negativa teve saída de ETF em 140 milhões de dólares. Curioso que esse primeiro aqui, que é o IBIT, é o da BlackRock e praticamente é sempre positivo. Raramente tem dias negativos. Porém, quando a gente soma todos os ETFs, em fevereiro tem tido bem mais dias de saída do que de entrada. Mas isso não significa que o ciclo acabou, que agora os ETFs estão vendendo tudo. Isso é normal. Depois que tem muita entrada, muita captação líquida positiva, tem alguns dias, pode ter até um mês, algumas semanas com saída dos ETFs. Isso é normal. Aqui eu também consigo ver todos os dados, desde que os ETFs foram lançados dia 11 de janeiro de 2024, há mais de um ano. E olha só, tem dias positivos, tem dias negativos. Em 2024, fevereiro foi um mês mais positivo, depois teve meses mais negativos como março, abril, junho. É normal ter alguns dias positivos e outros negativos. E isso pode mudar muito rápido. Olha só o que aconteceu em novembro. Aqui, quando foi a eleição do Trump em novembro de 2024, estava tendo saída, só que foi só ele ser eleito que começou uma captação líquida muito forte. Quando começa a ter 600, mais de 1 bilhão de dólares de captação líquida positiva, é que o Bitcoin tem começado a andar muito forte. E isso aconteceu também lá no dia 17 de janeiro, 20 e 21 de janeiro, que foi na época da posse do Trump. E o Bitcoin justamente fez alta histórica lá no final de janeiro, na época da posse do Trump, quando estavam tendo essas entradas muito grandes de cerca de 1 bilhão de dólares diário nos ETFs de Bitcoin. Depois disso, o Bitcoin ficou aí com leve queda, praticamente lateralizando. Mas quando que vai ser retomada? Quando que as captações líquidas dos ETFs vão ficar positivas novamente? Tem alguns dados que a gente consegue olhar no mercado para capturar. Por exemplo, o Bitcoin ele costuma andar mais ou menos correlacionado com as ações dos Estados Unidos e também com o ouro. Na verdade, o ouro e as ações do S&P 500 da Nasdaq costumam andar um pouco antes do Bitcoin. E isso foi o que aconteceu em 2024. Lá no começo, no meio do ano, ouro estava fazendo alta histórica, Nasdaq, S&P 500 e alguns meses depois o Bitcoin também fez alta histórica. E olha só o que está acontecendo agora. Esse aqui é o gráfico mensal do ouro. Eu tô aqui desde 2015 até agora e recentemente o ouro tem subido muito forte. Curiosamente, o ouro ele caiu justamente em novembro, dezembro, que foi quando o Bitcoin teve aquela subida forte. Então a gente tem visto que o ouro ele tem subido um pouquinho antes do Bitcoin. E as ações dos Estados Unidos também, o S&P 500, que são as 500 maiores ações dos Estados Unidos, elas começaram a subir novamente, aí fazendo novas altas históricas. Muito parecido também com a Nasdaq. Então o Bitcoin está um pouquinho atrasado novamente. Então será que o padrão vai se repetir? Ouro vai subindo, S&P 500, Nasdaq, e o Bitcoin vai logo depois? Mas quanto tempo? Tem um indicador que eu mais gosto de olhar, que é o da liquidez global, que tem quanto que os governos, os bancos estão imprimindo de dinheiro no mundo. E eu estava preocupado porque no final de 2024, essa liquidez global ela estava caindo. Então é interessante ver
quando que ela volta a subir. Olha só, aqui eu tô no gráfico do Bitcoin semanal. Então aqui, ó, eu tô num período um pouquinho menor. Aqui eu tô vendo desde o começo de 2023 até agora 2025. E a gente vê que a liquidez global em azul, normalmente quando ela sobe, o Bitcoin sobe junto, e quando ela cai, o Bitcoin também cai um pouco, ou pelo menos lateraliza. E a gente viu a liquidez global subir muito forte no meio do ano passado. O Bitcoin 2-3 meses depois também subiu forte, acompanhando, com um pouquinho de atraso. Dá para dizer aqui que estava com uns 2 meses de atraso, mais ou menos, 2-3 meses. A minha preocupação é que essa liquidez global ela caiu no final de 2024 e coincidiu com o Bitcoin aí ficando nessa lateralização, nas últimas semanas um pouco de queda. Mas olha só que interessante aqui, desde janeiro, ó, desde o dia 6 de janeiro que a liquidez global começou a subir forte novamente. Então, se a gente está falando que a liquidez global ela costuma preceder a subida do Bitcoin em mais ou menos 2 meses, bom, março está aí. Então, se o padrão se repetir, março, abril, a gente pode ter meses muito bons de alta do Bitcoin, principalmente se essa liquidez global continuar subindo e a captação líquida dos ETFs também aumentarem. Tudo isso a gente consegue observar todo dia. Para quem não tem acesso a tudo isso e quer atender, faça parte da Academia Cripto. Eu reviso esses dados com os alunos toda semana. Aqui a gente rastreia tudo, dados de liquidez global, tudo que está acontecendo em macroeconomia, tudo que importa para o Bitcoin e para as criptomoedas, para a gente tentar ter uma visão melhor do que pode acontecer no futuro. O futuro é incerto, nada é garantido, e é por isso que a gente também usa ferramentas avançadas como opções, onde a gente consegue, mesmo estando exposto a alta, por exemplo, se proteger de quedas. Tudo isso está disponível na Academia Cripto. Convido você para fazer parte da nossa comunidade, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as próximas notificações. Até a próxima!